Oi, gente! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bem-vindos ao meu canal, Jadeuma Clementino, aqui falando com vocês nessa noite. Nós tivemos 4 vídeos maravilhosos de uma série chamada Mensagens para Dias Difíceis, que aconteceram durante o café da manhã. Gente, sucesso total, muitas visualizações, as pessoas comentando, principalmente a palavra de Deus sendo propagada. E aí nós vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. Queremos que você se inscreva no nosso canal, Jadeuma Clementino, já falei. Vai lá, assiste os vídeos, deixa o seu like, compartilha e vamos espalhar mensagens boas e de esperança, tá bom? Finalizada essa etapa, vamos continuar, gente, com outra série de mensagens. Vocês vão amar, tenho certeza. Vem comigo. Oi, gente, bem-vindo à nova série Papo de Mãe. Isso aí mesmo, pessoal. Vamos estar aqui conversando sobre muitas coisas que tangem a educação dos nossos filhos. E aí, gente, não é só para mãe que eu vou me direcionar, tá? Para mãe, para pai, para tio, para avó, para todo mundo que está aí nessa grande responsabilidade. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Então hoje, começando nossa série, nós falaremos sobre os nossos filhos e as redes sociais. E aí, o que é que você acha? Com quantos anos meus filhos devem acessar as redes sociais? E aí, será que criança pode se expor nas redes sociais? Até que ponto é bom? Até que ponto é ruim? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá certo? Olha só, gostaria de ainda ler com vocês outro texto. Deuteronômio 11:19, me apaixono nesse versículo, diz assim: Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando estiverem sentados em casa e nos momentos que estiverem andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares para um novo dia. Então está aqui, gente, a palavra de Deus nos orientando, nos ensinando que somos nós os responsáveis pela educação dos nossos filhos. O que vemos aqui são duas orientações poderosas para nós pais, para nós responsáveis, né? A Bíblia não só tem essas duas, tem números, versículos, passagens, textos que ensinam e que ajudam, que nos ajudam nessa grande missão. Vocês concordam que para nós ensinarmos algo é preciso que a gente domine aquele assunto? É preciso que a gente domine aquele tema? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? E aí, gente, e quando isso vai para as redes sociais? Porque nós sabemos que a nossa geração, a famosa geração X, né? Ela nasceu em um panorama completamente diferente. Depois que a nossa geração nasceu, vieram os primeiros computadores, depois veio a internet, depois veio o mundo conectado e é bem difícil para a gente dominar, e cada vez que a gente aprende uma coisa já tem 1000 que a gente não sabe. Nossos filhos não, eles são a geração Z, e essa geração Z aí, ela detona tudo, gente. Ela sabe de tudo, o bebezinho, a criancinha, o celular já é algo super familiar para ele. E é algo, gente, que a gente não vai poder conter, não vai poder conter. Até porque é muito benéfico. As redes sociais, toda essa ciência que envolve as redes sociais, essa conexão mundial, ela é muito benéfica em muitas coisas, não é? E aí, o que ensinar então, se eu não sei ensinar os meus filhos sobre tecnologia, por exemplo? O que é que eu posso ensinar? Ensine o que você sabe. E o que é que você sabe? Princípios. Primeira coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Se os nossos filhos tiverem princípios, eles vão saber se relacionar com qualquer situação de sua vida. Seja um trabalho diferente que você não sabe nem que profissão seu filho vai escolher, seja no futuro matrimônio dele, seja nas escolhas que ele vai fazer na vida, seja nas redes sociais, tá certo?
E aí, gente, eu anotei aqui alguns princípios que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Primeiramente, temer a Deus sobre todas as coisas. Ensine seu filho a amar ao Senhor. Ensine seu filho a honrar ao Senhor, né? A Bíblia diz aqui, quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine o seu filho sobre caráter. O que é ter um bom caráter? Porque nós podemos ser mau caráter e bom caráter. Ter um mau caráter, ter um bom caráter. O que são pessoas que têm mau caráter? O que são pessoas que têm bom caráter? Caráter é um conjunto de especificidades que uma pessoa tem. Essas coisas especiais podem ser boas ou podem ser ruins. E nós temos que ensinar nossos filhos a ter um bom caráter. Imagina um mau caráter nas redes sociais, pelo amor de Deus. Que estrago está causando por aí. Ensine seu filho, por exemplo, a ter a mordomia. O que é a palavra mordomia? Ela fala sobre a administração. Claro que você não vai chegar para uma criança e dizer, vou dar uma aula de administração. Não é isso. Mas você pode ir ensinando pequenas tarefas para uma criança. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito forte na minha infância. Quando eu era menorzinha, criancinha, lá para os meus 6, 7 anos de idade, um dia minha mãe chegou para a nossa secretária do lar, ela era professora, trabalhava 2 horários, e ela disse assim, Maria Zélia, a partir de hoje, Jadielma seca toda a louça de plástico. Todas as vasilhinhas de plástico, os copinhos de plástico, você vai dar para ela secar. Ela vai entender que é. Então isso é a administração do lar. A criança vai crescendo, sabendo que ela tem um lar, mas que nem tá tudo prontinho e feito para ela, que ela também participa. Então pequenas atividades no lar, gente, a mordomia do tempo, dele saber que não vai poder pegar no celular de manhã e entregar de noite, ou vai passar toda a manhã ou 2, 3 horas direto no celular vendo vídeos e à vontade. Então ensine o seu filho a administrar a vida, administrar o tempo. Outra coisa muito importante, anota aí o que eu vou te dizer agora. Ensina ao teu filho o princípio da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então diz o teu filho, filho, trata o amiguinho como você gostaria de ser tratado. Filho, faz lá nas redes sociais aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ensinando o princípio da semeadura, você está ensinando muita coisa boa para o teu filho. Por exemplo, como é que nós podemos ensinar esse princípio a uma criança tão pequena? Nós podemos ensinar que se ele obedecer, ele ganha um prêmio, ele ganha um beijo, ele ganha um abraço, ele ganha um elogio, ele ganha um pontinho lá no quadro, ele ganha algum tipo de presente ou não. E se ele desobedecer? Ele pode ganhar um castigo, ele vai pensar, ele vai ser privado da rede social naquele dia. Eles castiguinhos que a gente pode aplicar para ensinar os nossos filhos a entender o que é a lei da semeadura, entendeu? Outra coisa, gente, autogovernar. Ensine seu filho a auto se governar. Ensine seu filho a perder. Ensine seu filho a ganhar. Porque quando ele for para as redes sociais com esse princípio do temperamento dominado, ele vai sofrer lá críticas, que as redes sociais é tudo aberto, tá todo mundo vendo. Eu posto um vídeo, um monte de gente aplaudiu, mas eu posto um vídeo, 10 aplaudiram e veio um lá que detonou e me disse um monte de coisa. Eu tenho que estar apta para entender que eu vou sofrer críticas públicas e eu tenho que ter um temperamento controlado, né? Ensine a criança sobre a individualidade. Ensine a ela que cada pessoa tem um jeito, que cada pessoa gosta de uma coisa diferente, que ninguém é obrigado a gostar do mesmo perfume, da mesma roupa, da mesma comida, da mesma música. E que se ela postar uma música, e que se ela se relacionar lá com uma receita, que se ela postar alguma receita, alguém pode chegar lá e dizer, eu não gosto de bolo de chocolate. Então a criança tem que entender que as pessoas têm a sua individualidade. São princípios maravilhosos. Anotaram aí? Temer a Deus, caráter, mordomia do tempo, a lei da semeadura, se autogovernar, a individualidade, gente, e a união. Vamos ensinar nossas crianças a serem crianças que tenham empatia pelo outro, que participem, sabe, das coisas boas e das coisas ruins. Não crie seu filho dentro de uma bolha, só mostrando o lado bom e dizendo que ela é uma princesa, que ele é um príncipe
e que o papai e a mamãe vai estar sempre ali como um grande super-herói para defender de tudo e de todos, porque no dia que ela cair da bicicleta, ou no dia que ela perder a melhor amiguinha na escola, ela vai ter uma grande frustração na vida. Então ensine o seu filho que vai vir dificuldade, filha, mas eu vou estar aqui. Vai vir problema, filho, mas eu vou estar aqui do seu lado. Se você ensinar esses princípios para o seu filho, ele pode ir para onde for, gente, para redes sociais, ele pode viajar, ele pode mudar de país, ele pode conhecer outra cultura, mas ele vai estar com os princípios arraigados dentro do coração. A Bíblia diz, o Senhor nos diz que a gente escrevesse nas tábuas do nosso coração, não nas tábuas que poderiam ser quebradas, não nas tábuas que poderiam ser rompidas, tá bom? E aí, gente, a pergunta que não quer calar, a pergunta que dá tema a esse vídeo: meu filho pode? Meu filho não pode? Gente, não existe um consenso, tá bom? Eu pesquisei na pediatria, pesquisei na psiquiatria, pesquisei na neurociência, não existe ninguém que condene. Porém, as próprias redes sociais, as principais, como o Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp, eles colocam idade. Qual é a idade? Você sabe? Bem, gente, Facebook, Instagram, 13 anos. O WhatsApp, 16. E aí você me pergunta, como é então que tem tanta criança, que tem tanto adolescente, pré-adolescente de 10, 11 anos de idade, que já possui contas privadas nessas redes? Gente, pode estar acontecendo duas coisas. Vou dar dois exemplos. A primeira, eles podem estar alterando a data de nascimento. Isso não é bom, tá, gente? Se teu filho ou tua filha fez isso, vai lá, faz uma conta com os teus dados. E ele pode colocar o nome dele, né, no perfil, no nome, mas a conta vai ser sua, os dados fiéis serão seus. Você pode fazer isso, mas não altere, não permita que ele altere a idade. Eu, inclusive, investiguei algumas crianças que são youtubers, né, lindas, que tem, gente, mais de 1 milhão. Tem criança, gente, de menos de 5 anos de idade, tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Assim, é muita coisa. Mas quem administra a conta é a mãe. Deu para perceber lá bem claro. Então, gente, o que é isso? É responsabilidade com o seu filho, tá certo? Então, ele pode acessar, hoje em dia as crianças acessam, mas dê limites, coloque um horário, coloque outras atividades. Não deixe que a internet seja a babá do seu filho. Não faça. Ter filho é isso, gente. É empreender. Ter filho é dispor de tempo, dispor de dedicação, tá certo? Coloque horário para tudo. Esse é o bom. Então ele pode sim. Não existe um consenso de proibição, mas nós temos que orientá-los, tá bom? Então o que é que você vai orientar? Gente, vida íntima é da família. Ele não precisa postar nada da vida íntima. Às vezes acontece cada mico, né, nas redes sociais, que as crianças postam coisas dos pais, tal, e às vezes enrola até às vezes algumas coisas mais íntimas. Então ensina o teu filho que coisas íntimas não podem, tá certo? Outros conselhos importantes, gente, sobre a sensualidade, né? Ensinar a menininha lá com seus 11, 12 anos, começa aí a chuva de hormônios, os caracteres secundários corporais aparecendo, e a menina tem aquele desejo de sensualizar. Então vocês podem começar a orientar, você mãe, você vó, você tia, dá uma orientada, não vai assim pra cima, reclamar, brigar, ser brusco, ser duro. Não, vai lá, conversa, olha, essa foto você tá muito bonita, mas essa foto é só pra você. Por quê? O que é que você pode mostrar pra ela nesse momento? Você vai conversar com ela que dentro da internet tem muitos homens maus, tem muitos homens mau caráter, tem muitas pessoas ruins, né? Pedófilos, pessoas que cometem crimes na área sexual. Eles procuram o perfil dessas meninas. Gente, experiência própria, recente, nós somos vítimas de um problema desse aqui na nossa comunidade. Uma pessoa entrou nas nossas redes sociais e estava procurando justamente as meninas de 10, de 11, de 12 anos de idade, tá bom? Então as mamães, ensinem suas filhas sobre isso. Isso é muito importante. Então intimidade não pode, sensualidade não pode, cuidado com isso. Não estamos dizendo que essas coisas são erradas, estamos dizendo que elas não devem ser expostas,
tá bom? Outra coisa muito importante, não adicionar nas redes sociais quem a gente não conhece, né? Perfil duvidoso, nomes de outros países. Gente, isso é muito sério. Então ensina o teu filho, ensina a tua filha. Se ele está iniciando as redes sociais agora, filho, não adiciona quem você não conhece. Aí eu não vou nem falar, os noticiários estão aí, os jornais, filmes baseados em fatos verídicos, séries, que tudo muitas vezes começa com um relacionamento nas redes sociais de alguém que você não conheceu. Não marque encontro, tá? Não marque encontro. Diz isso pra ele, porque às vezes o adolescente viaja, a criança viaja em histórias que são muito bem contadas pra ele. Então diz pra ele não marcar encontros nem em lugares públicos e nem em lugares privados com quem eles não conhecem. Estão anotando aí? Não poste o que você não falaria abertamente. Olha, coisa muito importante, gente. As redes sociais, assim, o lado ruim é que a gente abre às vezes, tem muita coisa maléfica. As pessoas, por não ter um princípio bíblico, por não ter até uma certa ética, uma certa educação na vida, elas abrem a boca e digitam lá o que elas querem mesmo. E às vezes quando encontra a pessoa, olá meu amigo, olá minha amiga, né? E nós temos que ensinar nossos filhos o princípio da verdade. Então não poste nas redes sociais, diga ao seu filho isso, ensine para ele isso, aquilo que ele não teria coragem de falar a uma pessoa abertamente, isso é muito importante. E por último, gente, denunciar qualquer conta suspeita, qualquer seguidor suspeito do seu filho, da sua filha. Gente, é tudo isso. Eu sei que o assunto não esgota aqui. Eu sei que tem muitas opiniões. Inclusive, a maioria dessas opiniões, gente, quem citou foi a doutora Tânia Somatoro. Ela é pediatra, ela é presidente da segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui do nosso Brasil, tá bom? Então, gente, quem escreveu domina o assunto. Eu juntei muitas pesquisas boas, inclusive a palavra de Deus, que resume e fecha o assunto dizendo que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho, quando sentarmos na mesa, antes de deitar e quando eles se levantarem. Não cesse de ensinar. Lembra a lei da semeadura? Tudo aquilo que o homem semear, é isso também que ele colherá. Ensine, semeie e essa semente não se perderá. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude nessa grande missão.